Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Engenharia Civil Bisurada com Camila Borges. Hoje, na nossa aula 2, a gente vai continuar aquele mergulho nas forças que se escondem debaixo dos nossos pés. Vamos desvendar os segredos das tensões no solo, um conceito que, no fim das contas, decide se uma construção fica em pé ou se uma encosta inteira desmorona. Alguém já parou para pensar nisso? Como é que pode um terreno ou uma encosta, que pareceu super estável por décadas, de repente, depois de uma chuva mais forte, simplesmente desliza? Bom, não é mágica, é pura física. E a resposta para esse mistério está num verdadeiro duelo de forças invisíveis que acontece o tempo todo dentro do solo. Para a gente começar a investigar isso, vamos olhar primeiro para a força mais óbvia de todas, a pressão total. É bom pensar nela como o peso que a gente consegue ver, a força que vem de cima para baixo, de tudo que está apoiado sobre um certo ponto lá no subsolo. Essa é a famosa tensão total, que a gente representa pela letra grega sigma. Pensa nela como se fosse o peso bruto. Se a gente pudesse pegar um pontinho do solo e colocar numa balança, a tensão total seria o peso de todas as camadas de terra, de rocha e até da água que estão literalmente esmagando aquele ponto. E como a gente calcula isso na prática? Olha, é surpreendentemente simples. A gente só precisa somar o peso de cada camada que está acima do nosso ponto de interesse. Cada tipo de solo, seja areia, argila, o que for, tem um peso específico. A gente multiplica a espessura da camada por esse peso e vai somando tudo, de cima para baixo. É um cálculo bem direto. Agora, é aqui que a história começa a ficar bem mais interessante. Porque além desse peso todo que esmaga o solo, existe uma outra força que atua de dentro para fora. E a grande protagonista aqui, acredite, é a água. Essa é a pressão neutra, que a gente também chama de poropressão. A água que fica ali nos espacinhos entre os grãos de areia e argila, ela não fica quieta. Ela exerce uma pressão em todas as direções, quase como se estivesse tentando inflar o solo por dentro. E essa pressão empurra as partículas de solo, tentando afastar uma da outra. O ponto-chave é que essa força diminui o contato e, consequentemente, o atrito entre os grãos. Se a gente pudesse dar um zoom, seria exatamente isso que veríamos. A água preenche os vazios e funciona como um lubrificante traiçoeiro, sabe? Ela diminui o travamento entre as partículas. O cálculo dela também é bem direto. É só multiplicar o peso específico da água pela profundidade do ponto em que estamos, mas contando a partir do nível do lençol freático. Ou seja, quanto mais fundo, maior a pressão da água. E aí a gente chega na grande questão, né? De um lado, temos uma força que comprime, que é a tensão total. Do outro, uma força que tenta expandir, a pressão neutra. Qual das duas vai definir se o solo vai aguentar o tranco ou se ele vai romper? A resposta não é nenhuma nem outra isoladamente, é a interação entre as duas. E para entender essa interação, a gente precisa falar do conceito que simplesmente revolucionou a engenharia geotécnica. Guarde bem este nome. Carl Terzaghi. Foi ele que nos deu a chave para entender qual é a verdadeira força que governa o comportamento do solo. Terzaghi fez uma distinção que é fundamental. Uma coisa é o peso bruto, que está ali em cima de tudo. Outra coisa, bem diferente, é a força que é de fato transmitida no contato de um grão com o outro. É essa força de contato, a tensão efetiva, que dá ao solo a sua resistência, sua capacidade de suportar peso de verdade. E aqui está a grande sacada. A tensão efetiva, que a gente chama de sigma-linha, é simplesmente a tensão total menos a pressão neutra. É uma fórmula de uma simplicidade genial, mas com poder gigantesco. Ela nos diz que a força real que mantém o esqueleto do solo unido é o peso total, mas aliviado por aquela pressão da água que tenta separar tudo. Essa citação do próprio Terzaghi, lá de 1936, resume tudo. Basicamente, não importa o que acontece só com o peso total ou só com a água. O que realmente manda na estabilidade, na resistência, em tudo, é a variação da tensão efetiva. Foi essa percepção que mudou o jogo completamente. Ok, mas chega de teoria, né? Vamos ver como os engenheiros usam esse princípio para analisar um cenário da vida real e tomar decisões que, literalmente, salvam vidas e projetos. Vamos imaginar este perfil de solo aqui. A gente tem diferentes camadas de areia e mais lá para baixo uma camada de argila mole. O nível d'água, o NA, está a 3 metros de profundidade. O nosso objetivo é descobrir qual é a força real, a tensão efetiva, bem no meio daquela camada de argila a 7 metros da superfície. O processo é um passo a passo bem ilógico. Primeiro, a gente calcula a tensão total, somando o peso de todas as camadas até chegar nos 7 metros. Depois,
a gente calcula a pressão neutra, olhando só para a profundidade abaixo do nível d'água. E por último, o grande finale, subtrair um valor do outro. Agora, vamos colocar números nisso. A tensão total, somando o peso de cada fatia de solo, dá 117,5 kPa. Já a pressão neutra, que atua nos 4 metros abaixo do nível d'água, resulta em 40 kPa. E agora, o momento da verdade. Tensão total menos a pressão neutra nos dá 77,5 kPa. Esse número, 77,5, essa é a tensão efetiva, é a força real que está segurando os grãos daquela argila bem juntinhos. É a medida exata da estabilidade do solo naquele ponto, naquele momento. E com isso a gente volta e resolve o nosso mistério do início. Quando chove muito, o nível d'água no solo sobe. E isso faz a pressão neutra, o U da nossa equação, aumentar drasticamente. Como a tensão total, que é o peso, não muda muito, o resultado na fórmula é inevitável. A tensão efetiva, o sigma', despenca. E com menos força unindo os grãos, o atrito diminui, a resistência vai embora e o que era firme, de repente, cede. Mistério resolvido. Então, o ponto crucial aqui é que a água pode ser a maior inimiga da estabilidade do solo. E isso nos leva a uma última pergunta. Se a gente entende tão bem esse mecanismo, o que dá para fazer a respeito? Como é que a engenharia consegue manipular essa força invisível para construir com segurança até nos terrenos mais desafiadores? Bom, a resposta está em técnicas como drenagem, melhoramento de solos, mas isso já é assunto para uma próxima análise.